Meus queridos, uma pergunta que eu tenho recebido muito é sobre Klabin. Por que ela ficou esquecida? Por que todo mundo agora tá falando de Irani? Por que todo mundo agora tá falando de Suzano? Mas ninguém mais tá falando de Klabin. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Nos últimos 6 meses caiu aí 5%, deu até uma recuperada neste mês, mas se a gente olha no início do ano pra cá, meu Deus, tem que beber uma caneca de café, porque uma queda de 17% numa empresa que teoricamente era pra ser mais conservadora é de assustar, né? É de arrepiar. E aí o que eu sempre quero mostrar pra vocês aqui é o racional do mercado a respeito de quedas e de altas. De nada adianta eu trazer para você aqui se tá na hora de comprar Klabin, se tá na hora de vender Klabin, se tá na hora de manter Klabin. Você consegue ver um monte de manchetes, né? Banco Safra diz que agora você pode comprar Klabin, que o preço teto é 20 e tantos. O Itaú BBA fala para você manter. Outro banco lá, Bradesco, fala para você comprar, que o preço teto de... Então, perceba, o que a gente precisa entender aqui é o modelo de negócio da empresa, entender se esse modelo de negócio de empresa realmente faz sentido para sua tese de investimento, se você concorda com isso. E por último, a gente calcular se a gente tem margem ou não. E quando eu falo se a gente tem margem ou não, a minha margem vai ser diferente da sua margem. Às vezes eu vou achar um negócio barato e você vai achar extremamente caro. E às vezes vai acontecer o contrário. Por isso que todo investidor tem rentabilidade diferente. Mesmo se você tentar copiar a minha carteira, você vai ter uma rentabilidade diferente, porque a gente não vai fazer na mesma hora. Quando eu enxergar a oportunidade, não vai ser a mesma hora que você vai enxergar a oportunidade. Então, o que eu quero mostrar hoje para vocês, e eu quero que vocês me acompanhem, é realmente se ainda faz sentido a gente comprar Klabin a esses preços. O Luiz Barsi sempre tem uma frase que ecoa na mente de todo mundo, que é: Klabin abaixo de R$4 é de graça. Vamos entender se realmente é de graça? Então o que eu preciso que você faça é que você entre no RI da Klabin, e é muito fácil, é só você digitar KLBN RI no Google aí, você já consegue entrar aqui na página inicial da Klabin. Aí você vai rolar um pouquinho aqui, você vai clicar nessa parte da apresentação institucional, beleza? Clicou na parte da apresentação institucional, você vai baixar aqui o do segundo trimestre de 2025, foi a última que saiu. Então a gente vai entrar neste documento aqui. A apresentação institucional não é só sobre os resultados, mas sobre todo o modelo de negócio da empresa. É muito importante que você acompanhe também as apresentações institucionais, beleza? Quero te pedir uma gentileza muito grande, antes da gente começar o vídeo, para você que já assiste os vídeos do canal há muito tempo, você deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Me ajuda a bater a minha meta aí de pelo menos 50% das visualizações se transformarem em likes. Não faz sentido, por exemplo, um vídeo de 50 mil visuals, onde eu destrincho tudo, te ensino a calcular valor da ação, que normalmente você teria que pagar R$3.000 para poder aprender um negócio desse, e você não deixar nem o like, tá? Então faz essa gentileza para mim, por favor, se eu te honro aqui, me honra daí também. É muito mais fácil para você me honrar do que eu te honrar, né? Eu tenho que ficar aqui umas 5 horas estudando, 2 horas gravando, mais 5 horas editando, e você com apenas um clique consegue fazer isso. Então bebe seu café aí, deixa o like e vamos embora. Qual que é a pergunta que eu sempre digo para você se fazer quando você está investindo numa empresa? É: eu sei o que essa empresa faz para ganhar dinheiro? Ou eu tô investindo só porque alguém tá investindo, só porque alguém falou que é bom? Eu sei o que essa empresa faz. E aqui a gente vê o modelo de negócio da Klabin. Perceba, tem um modelo de negócio integrado, que é a famosa verticalização da Klabin. Por quê? Primeiro, ela tem base de ativos irreplicáveis. O que significa base de ativo irreplicável? Ela construiu tantas plantas e ela tem tanto terreno, hectare mesmo, plantado, arvorezinha que ela vai colher, que não tem como você hoje, se fosse começar do zero, criar uma Klabin. Porque a base de ativos dela é irreplicável. Tem coisa que tem até patente dentro da Klabin. Tem tipo de papelão que foi feito que tem patente da Klabin. Você não consegue replicar isso. Isso é o que normalmente os analistas chamam de líder de mercado. Por que é legal você investir em líderes de mercado? Porque, em geral, não vai aparecer outra empresa que consegue bater tanto em custo, quanto em market share, quanto em qualquer outra coisa do tipo com esse líder de mercado. A Irani e a Suzano pode competir com a Klabin nas caixas de papelão, pode competir com celulose, pode, que aí vai de preço e custo de extração. Agora, quando uma empresa é líder de mercado, ela tende a sugar o mercado. Existe uma frase que ecoa nos mercados como um todo, e isso não só na parte de bolsa de valores, não só de ação, mas na sua vida como um todo. O que é bom tende a tomar conta do mercado. Então, o médico que é bom, ele tende a tomar conta do mercado. O advogado que é bom, ele tende a tomar conta do mercado. O engenheiro que é bom, ele tende a tomar conta do mercado. O professor que é bom, ele tende a tomar conta do mercado. Se a empresa é boa, ela tende a tomar conta do mercado. E a gente vai falar sobre isso, porque a primeira parte aqui é justamente você entender o que essa empresa faz para ganhar dinheiro. Então, ela tem uma produtividade florestal que não é qualquer uma, é a melhor do mundo. Eu vou te mostrar isso aqui nessa apresentação. O acesso diferenciado da fibra curta e fibra longa, ativos industriais de estado da arte, que eles chamam de estado da arte porque é o melhor tipo de alocação possível, que entrega muita rentabilidade com baixo custo e com pouco risco.
Além disso, ela tem um portfólio de produtos que não é puramente commodity, tem valor agregado, Uma coisa é você vender celulose, que é commodity, qualquer um consegue fazer celulose, é óbvio, profissionalmente existem poucos que conseguem fazer para baixar custo. Então se você for um amador, você não vai conseguir competir com a Klabin, com a Irani, com a Suzano. Mas quando a gente fala de produtos de valor agregado, é justamente o que a Klabin faz. Ela pega lá, planta a arvorezinha, aí da arvorezinha, ela tora a arvorezinha no meio lá, pode vender a madeira. Se ela não vender a arvorezinha, ela transforma em celulose. Aí dependendo do preço da celulose, ela pode vender celulose. Se tá ruim de vender celulose, ela transforma em papelão ondulado. Se tá ruim de vender papelão, ela faz craft line aqui da celulose. Então ela tem muitos caminhos e muita capilaridade dos seus produtos para poder se sair na frente do mercado. Isso que a gente chama de empresa verticalizada. Ela mesmo se sustenta, né? Ela não precisa ficar comprando celulose da Irani para poder fazer o papelão. Ela não precisa ficar comprando madeira de outra empresa para poder ficar fazendo a celulose. E assim sucessivamente, uma empresa verticalizada. E aqui a gente fala, ó, da tendência secular de demanda. Eu já falei exaustivamente aqui para vocês sobre setor perene, energia, água, saneamento básico, seguros, bancos. Isso é setor perene porque a gente sempre vai precisar usar. Isso é o básico de uma economia funcionante. Agora, quando a gente fala de tendência secular de demanda, a gente tá falando sobre a demanda, a gente não tá falando nem do utilitarismo, mas é de necessidade básica. Por exemplo, setor alimentício. Não tem como, apesar das margens ser baixas, não tem como não existir empresas disso, porque a gente sempre vai precisar comer. Outras coisas que tem demandas seculares aqui, inclusive mostrando para você aqui já os produtos que ela produz, perceba, tem coisas aqui que realmente é demanda secular, que não vai parar, você não vai parar de coar café. Então aqui ela usa a fibra longa para fazer esse filtrinho aqui de papel, e glória a Deus que ela faz isso, né? Porque o cafezinho que é um trem bom, viu? Eu acabei de usar um filtro de papel ali, deve ser da Klabin. Então ela tem a parte da fibra curta também, que faz papel higiênico, que faz papel toalha, que faz lenço. A gente vê aqui também que tem o fluff, que é um tipo de fibra também, que faz os lenços umedecidos, que faz inclusive as fraldas, tanto geriátricas quanto infantis. Tem quem gosta de café, tem quem gosta de cerveja, ela tá lá também, vou fazer a caixinha de cerveja. Tem quem não gosta de café, não gosta de cerveja e toma leite, tá aqui a caixinha do leite também. Então perceba, ela se infiltra no mercado e realmente ela consegue ter uma capilaridade tão grande, porque aonde não está valendo a pena ela se posicionar, ela tem mais posições para assumir. Então sacos de embalagem, esses sacos aqui que inclusive foi uma das invenções da própria Klabin, o Craftliner, um saco de papelão que aguenta 50 kg de peso. A qualidade desses produtos da Klabin realmente são bem notórios, tem papel ondulado e tem aqui também as fibras, né, propriamente dito, fazendas com eucalipto, pinos e as aparas que são os restinhos, né. Voltando para o último jeito que ela ganha dinheiro, que você já sabe, ela ganha dinheiro ali fazendo a sua base de ativos ser específica e irreplicável, a verticalidade, os produtos de alta demanda, inclusive, e por último, a alocação de capital da empresa. A alocação de capital é muito importante, porque uma empresa, ela vai te remunerar de duas formas. Primeira forma, ganhando dinheiro com o que ela faz dinheiro, né? Então ela vai ganhar dinheiro para você tá comprando uma açãozinha da Klabin, você tá se expondo ao negócio da Klabin, dos produtos, da celulose e tudo. Então ela vai ganhar dinheiro fazendo isso. Quando ela ganha esse dinheiro, ela tem que tomar uma decisão. Decisão número 1, vou pagar tudo de dividendo. Decisão número 2, vou reinvestir na empresa. Então a gente precisa entender se uma empresa que não paga dividendos está alocando bem o capital. E a Klabin, inclusive, ela é famosa por pagar poucos dividendos. Então, se ela distribui pouco dividendo, grande parte do lucro que ela faz fica dentro da empresa. Se o lucro fica dentro da empresa, eu preciso saber se a alocação de capital da empresa é boa. Porque se 90% do lucro fica dentro da empresa, tem problema? Não. Se ela consegue alocar o capital, ou seja, fazer investimentos que tem um rendimento muito alto, é bom. E se ela pega 90% do lucro que é nosso, que deveria ser distribuído, e ela reinveste em uma nova base, sei lá, lança o Puma 3, tem a Puma 1, Puma 2, vamos supor que ela lance a Puma 3. Pô, é bom ou é ruim esse investimento? Depende. Se a Puma 3 render e entregar pra você 30% de ROI, imagina, se a Klabin tivesse te entregado isso, você não ia conseguir fazer esse dinheiro, 30%. Então é bom que fique dentro da Klabin, é bom, depende da alocação de capital. Então aqui ela fala sobre o sólido track record na execução de projetos, então faz projetos que rendem bem, de maneira rápida e com ramp-up alto, né? Retorno crescente na distribuição de dividendos, e aqui ela fala que tem claras avenidas de crescimento, então ela sabe o que ela tá fazendo, né? A alocação de capital da Klabin, historicamente, realmente muito boa. Quando a gente fala aqui da competitividade florestal, que ela fala que ela tem o melhor manejo florestal do mundo,
Não é mentira, não. Olha isso aqui, doideira, né? Uma empresa brasileira tem a melhor capacidade florestal do mundo. Ela tem 911 mil hectares. Isso é coisa pra caramba, meu amigo. 669 mil hectares próprio. Por isso que normalmente quando a galera vai dar uma tirada de sarro com o Luiz Barros, fala assim, mas você não investe em imóveis? Imóveis historicamente também batem aí a inflação, às vezes ganha até de ação. Ela fala assim, não, opa, o Luiz Barros fala, eu invisto em imóveis sim, de maneira indireta. Eu compro a Klabin e a Klabin tem imóvel pra caramba. Tem muita renda ali, né? Tem muito terreno ali. Então eu invisto em imóveis sim. E você sim, quando você investe em Klabin, você tá se expondo indiretamente aqui nessa parte de imóveis, né? A floresta. É óbvio que isso aqui nunca vai ser convertido em lucro para os acionistas, porque eles não vão vender isso aqui, não vai arrendar. Faz parte realmente do dinheiro que ela consegue produzir o ROI dela, porque ela usa esse substrato para poder manter a empresa funcionando. E olha só a produtividade florestal de pinos. Quantos metros cúbicos por hectare por ano ela consegue produzir? 39. A média do Brasil, que já é muito alta, é 31. Olha os outros países, é muito menor, né? Olha o eucalipto, para você ver que não é só porque ela se destaca na criação de pinos. Não, aqui também de eucalipto, olha lá, 54, batendo aqui o Brasil, 35 a média. E como um todo, né, aqui os maiores produtores de eucalipto do mundo, você consegue ver que a produtividade florestal é realmente muito grande. Lembra da frase que você vai anotar aí, você vai recitar essa frase lá no seu trabalho, para poder dar uma indireta lá na galera que não trabalha? Você vai falar o seguinte, ó, tudo que é bom tende a tomar o mercado. Tudo que é bom tende a tomar o mercado. Dá uma olhadinha aqui nessa parte de liderança no mercado doméstico. Ela produz craftline, papel cartão, saco industrial e caixa de papelão. Market share é a distribuição do mercado. O que significa dizer, preste atenção pra você nunca mais esquecer isso aqui. O que significa dizer que no produto aqui, o craftline, o que significa dizer que a Klabin tem 60% do market share do Brasil? Imagina aqui o Brasilzão, ó. Vou desenhar aqui o mapa do Brasil, tá? Pera aí, que eu desenhei o mapa do Brasil de vermelho. Que isso? Não, aqui o Brasilzão. Então a gente tem o Brasil, e quando a gente fala market share no Brasil, 60% de craftline, quer dizer que 60% do Brasil, 60% do Brasil compra craftline de quem? É, da Klabin. Significa dizer então que 40% de todo o papel cartão consumido no Brasil é de quem? Da Klabin. Significa dizer que 51%, cara, é muita coisa. Metade dos sacos industriais vendidos e consumidos no Brasil, quem vende? A Klabin. Caixa de papelão, 22%, quem vende? A Klabin. As destinações de venda, 67% alimentos, bens de consumo, outros e construção aqui nos sacos industriais, né? Saco industrial não é só para cimento, né, galera? É leite em pó, tem um monte de produto alimentício que também é vendido no sacão, né? Então, esses sacos industriais para empresas aí, realmente a Klabin se destaca. Ou seja, caramba, quase metade do Brasil consome. Provavelmente você, deixa aqui nos comentários, porque volta e meia meus alunos mandam fotinha, pô, chegou aqui uma caixa de papelão dos livros que eu comprei na Amazon e veio na caixa de papelão da Klabin. Comprei um negócio no Mercado Livre e veio na caixa de papelão da Klabin. Como que pode um trem desse? Pois é, domina o mercado, né? Domina o mercado. Deixa aqui nos comentários se você recebeu uma encomenda recente que foi da caixa de papelão lá, Klabin. Você consegue ler lá, Klabin. Dá uma olhada. Então, por enquanto, eu não vi nada de errado na empresa. Vocês viram alguma coisa de errado na empresa até agora? Por enquanto, eu não vi nada. Vamos ver se na sequência aqui a gente encontra alguma coisa errada dentro da empresa que justifique essa queda. Só que eu só quero te deixar um recado bem rapidinho. Eu abri os membros do canal e você não vai ganhar muita coisa nos membros não, tá? Você vai se tornar um membro só se você quiser realmente honrar o canal. Normalmente você que fala aí que queria dar 2 likes, 10 likes, mas não tem como, tá na hora agora de você honrar o canal. Por quê? Porque fiz algumas pesquisas e chegamos na conclusão, eu e o Andrezão, que se o canal tem muitos membros, ele é mais compartilhado. Então eu coloquei um valor simbólico de R$ 7,90 para você ser membro, para você ajudar o canal, não apenas com o R$ 7,90, mas se tornando membro para poder realmente a gente conseguir divulgar o conteúdo para mais pessoas. E para você que entrar, você vai ter a chance de ter sua carteira analisada e vai ter a chance de ganhar um kit da geração de dividendos por mês aí na sua casa, tá? Clica aqui no botão Seja Membro e assiste o videozinho que eu deixei lá bem explicadinho o que você vai ganhar. Só pra gente não atrasar o vídeo aqui, beleza? Olha só, uma das coisas que assustou um pouco o mercado foi essas novas políticas que foram anunciadas. Visão de longo prazo e geração de valor. Presta atenção. Primeira coisa, política de endividamento financeiro. Target de alavancagem antes, nos ciclos de investimento, era 4,5 vezes. Era uma empresa muito alavancada e ela tem um DNA realmente de ser mais alavancada. Como ela tem uma receita mais previsível, ela pega realmente muito dinheiro emprestado
alavanca pra caramba pra abrir Puma 1, Puma 2, Projeto Figueira e assim sucessivamente. E aí agora ela lançou uma política de alavancagem onde ela vai reduzir esse target. Então antes ela podia chegar até 4,5 de endividamento. Agora o máximo vai ser 3,9 de endividamento. Então ela não quer passar disso. A gente tem uma máxima no mercado que até 3 de dívida líquida sobre EBITDA é saudável. De 3 para 4 você já tem que prestar atenção. Se for empresa de energia, você até aguenta. Se for outro tipo de empresa, tem que ser uma empresa muito boa para você aguentar. Então 3,9 já veio reduzindo aí um pouquinho a dívida líquida sobre EBITDA. Foi sim uma coisa legal dessa nova política. Porque se ela se alavanca menos, ela tem menos juro para pagar, logo mais lucro vai sobrar para poder distribuir dividendos. Galera, gostou, beleza? Segundo ponto, antes no ciclo de investimento ela poderia investir ali num período mais ou menos aí $1 bilhão. Aí ela subiu um pouquinho para poder conseguir terminar mais rápido. Inclusive, os prazos de ciclo de investimentos, que antes era de 24 meses, agora diminuiu para 12 meses. Ela realmente é uma empresa que investe muito bem. Cabe a nós sabermos se ela vai continuar investindo muito bem, como ela investia antes, só que agora com menos potencial de alavancagem, ou seja, ela pode pegar menos dinheiro emprestado e tendo que entregar esse projeto mais rápido, porque aí é a Klabin que todo mundo quer. Qual que é o problema da Klabin hoje? Pagar pouco dividendo porque tá alavancado. Se a Klabin fala, pô, eu vou alavancar menos e vou terminar mais rápido o projeto, o dinheiro que eu tô investindo não tá gerando renda, porque eu tô construindo ainda a Puma 3, por exemplo, só que quando a Puma 3 começar a funcionar, eu vou ganhar muito dinheiro. Então, primeiro, aumenta o CAPEX, a cotação cai, porque apesar do EBITDA da empresa subir, o lucro líquido cai, afinal eu tô usando muito a parte do meu dinheiro para investir na empresa e pagar de juros por causa da minha alavancagem. Então, quando o CAPEX está alto, a cotação é amassada lá embaixo, ninguém quer. E aí, quando o negócio começa a girar, terminei o projeto, o CAPEX começa a diminuir, porque eu vou precisar investir menos, o EBITDA começa a subir, porque agora tá entrando o projeto em ação, e aí começa a diminuir, o CAPEX diminui, o EBITDA aumenta, logo o lucro aumenta, logo o dividendo aumenta, e todo mundo quer comprar a Klabin. Então, a Klabin vive nesse intenso, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Só que quando ela diminui o CAPEX e aumenta o EBITDA, ela já, pau, aumenta o CAPEX de novo. Por isso que a galera fala, pô, a empresa já tem 125 anos, mesmo assim quer continuar investindo tanto nela. E o que eu quero quebrar aqui de vocês é que é bom a empresa pagar dividendo? É óbvio que é bom a empresa pagar dividendo. Só que se a empresa reinveste nela de maneira efetiva, cara, tá tudo bem, tá tudo certo. Não precisa pagar dividendo se ela entrega um ROI alto. E a gente vai já conferir aqui, que eu vou te ensinar hoje a calcular a TIR média de uma empresa. Isso aqui é conteúdo absurdo, hein? É conteúdo absurdo. Fica até o final do vídeo que a gente vai calcular a TIR média da Klabin. TIR, pra quem não sabe, é taxa interna de retorno. Aí a gente vai calcular a esperada, beleza? Mas o que desanimou os acionistas? Olha só, o target para distribuição de dividendos. Pô, eles estavam felizes porque diminuiu o tempo de construção, diminuiu a alavancagem, então, pô, vai aumentar o dividendo. E aí o balde de água fria, ó, antes distribuía 15 a 25% do EBITDA ajustado, caiu para 10 a 20% do EBITDA ajustado. Todo mundo concorda que distribuir através do EBITDA é legal, porque não precisa virar lucro líquido, então você tem mais, entre aspas, mais fluxo de dividendos, mas teve aí esse balde de água fria na distribuição, né? Provavelmente aí vai distribuir os 15%. Quando a gente enxerga o panorama do mercado de celulose no mundo, inclusive saiu uma pesquisa do Banco Safra falando que mais de 18% dos produtores de celulose estão fazendo as suas operações em prejuízo, porque o preço da commodity da celulose hoje está muito abaixo. Então está muito pressionado durante muito tempo. Provavelmente a gente verá um novo ciclo de alta da commodity, no caso a celulose, num curto espaço de tempo. Talvez a reversão, inclusive análise do Banco Safra falando que essa reversão é esperada por terceiro tri e quarto tri deste ano e no primeiro semestre do ano que vem. Então pode ser que o resultado aqui de venda de celulose da Klabin, da Irani, da Suzano, seja muito mais alto justamente porque a commodity vai subir, né? Então a gente tem mais esse ponto ainda, tá pressionando as cotações para baixo agora com a commodity mais baixo, mas que pode ser revertido. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Por que quando a celulose dá uma disparada para cima, a Irani e a Suzano sobe mais do que a Klabin? Por quê? Preste atenção. Como que está a participação de segmento aqui na composição do EBITDA da Klabin? Agora aqui em 2025. Preste atenção. Aqui, quando a gente faz uma comparação lá de 2021, 54% da receita, né, no caso do lucro operacional da Klabin, vinha de celulose. Então uma alta na celulose fazia o EBITDA da empresa crescer pra caramba. Hoje, a gente tem 27% do resultado vindo da celulose. Por quê? Porque a celulose tá baixa, então a Klabin vai lá
vai e desvia toda a celulose que ela poderia vender, mas não vai vender porque tá barato, desvia para produção de papel cartão, de craftline, de fluff, de tudo que puder. E aí, olha que doideira, neste momento ela tá com 73% em papel ondulado, saco de embalagem, cartão, fluff. Isso aqui nos dá uma segurança, porque a gente tá investindo numa empresa que é de commodity, só que ela consegue dar uma aliviada na volatilidade quando a gente tem queda de commodity. Vai cair o preço da Klabin quando a commodity cair? É lógico que vai, igual Vale, igual Petrobras, igual qualquer outra empresa de commodity, mas quando cai, as empresas pares caem muito mais e a Klabin cai muito menos. Quando sobe, as empresas pares sobem muito mais e a Klabin sobe mais também. Olha que doideira. Por que ela sobe mais também? Quando a celulose está muito alta e não tá valendo a pena vender papel ondulado e os outros papéis de embalagem, ela pode vender celulose. Então olha que bonito. Na queda ela é mais resiliente, na alta ela pode subir tanto quanto. Se ela escolhe subir tanto quanto ou não, é o quanto ela vai conseguir, quanto a gestão dos irmãos Klabin lá vai decidir vender em celulose, né? Aqui inclusive a gente consegue ver a tamanha diversificação que a Klabin vem implementando dentro do seu projeto. Em 2015 a gente tinha basicamente três pontos principais da Klabin. Era 24 craftline na parte de papéis e embalagem, né? Era 38 papel cartão e 38 papel ondulado. Olha para você ver agora em 2024 com o ramp-up dos projetos que ela terminou. Agora foi inserido celulose fibra curta nesse jogo, diminuiu um pouquinho o papel ondulado, saco de embalagem, diminuiu um pouquinho o papel cartão, entrou o fluff aqui como um dos principais, né? Inclusive nessa apresentação institucional que eu tô fazendo aqui de maneira bem acelerada com vocês, né? A gente já tá na página 60, são 100 páginas. Eu tive que ler 100 páginas para gravar esse vídeo. Se você não deixar o like aqui, meu amigo, é palhaçada. Ela diz na apresentação institucional que o envelhecimento populacional global tá muito acelerado, que a incontinência, olha que doideira, né? Que a incontinência dos idosos, tanto fecal quanto vesical, ou seja, xixi e cocô, tá aumentando muito. Ou seja, a necessidade por fraldas geriátricas tá aumentando pra caramba. Não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E ela já se posiciona como exportadora de fluff e de fraldas geriátricas. Então, top, né? Tá atendendo um problema aí. E aí, agora passando pros resultados da empresa, bem rapidinho pra gente calcular, tira aqui o esperado, você vai gostar pra caramba disso que eu vou te ensinar. Olha só como tá crescendo o EBITDA dessa empresa e a baixa volatilidade, que é o que ela quer, né? Por isso que ela é verticalizada. Perceba, ela faz a comparação aqui em 2010 do crescimento em comparação com o PIB, com o IPCA e o câmbio, quanto tava, né? Em 2016, o IPCA, o PIB, quanto tava. 2024, IPCA, o PIB e quanto tava o câmbio. E olha que doideira isso aqui. Mesmo aqui em 2016, por exemplo, quando o PIB tava negativado, né? Foi a recessão da Dilma lá, a gente teve crescimento do EBITDA na Klabin. Ou seja, é uma empresa que cresce descorrelacionada com o PIB. Não é porque o PIB tá mal que ela vai deixar de crescer. Inclusive, grande parte dos produtos da Klabin e das receitas de cada braço da Klabin cresce acima do PIB. O PIB cresce 3%, cresce 6%. É uma empresa que entrega bastante resultado mesmo. E a gente consegue ver aqui o EBITDA crescendo, quase que retilíneo, né? Que em 2023 tivemos problema de câmbio, crise global, inclusive a celulose estava bem mais barata, que diminuiu o consumo. Então a gente conseguiu ver essa diminuição, mas já estamos aí com novas altas do EBITDA. É uma empresa resiliente, isso ninguém tem dúvida. E agora, quando a gente fala sobre a alavancagem financeira da empresa, perceba o quanto essa empresa tem a característica de ser alavancada. Então você que vai investir em Klabin, ou você que tem Klabin, ou você que quer investir em Klabin, presta atenção. Você está lidando com uma empresa que tem o DNA de investir pra caramba nela, que tem o DNA de pegar o capital de terceiros, colocar isso num projeto para poder fazer esse projeto e entregar mais rentabilidade. Então pega emprestado a 10% e consegue produzir algo que gere 20% para gerar o que a gente chama de IV, que basicamente é valor agregado, um valor adicional. Pô, eu tô pegando a 10%, tô gerando 20%, tô entregando pros meus acionistas 10% a mais de valor. E aqui na época da Puma 1, ó, olha a alavancagem lá em 2016, 6 vezes de alavancagem, era muita coisa. E aí, ó, alto capex, muita alavancagem, pouco dividendo. E aí depois ela entregamos o projeto. Aí o que aconteceu? Começou a desalavancar, desalavancou, aumentou o dividendo aqui, celulose estava em alta e tal, beleza. Aí fez o quê? Pau, Puma 2. O que aconteceu? Puma 2, pico da alavancagem. Pegou dinheiro emprestado. 4 vezes lá de dívida líquida sobre EBITDA. É muito. E aí o que aconteceu? Começou o ramp-up da Puma 2, ó, a MP27 começou também, começou a aumentar o EBITDA, porque os projetos que inclusive foram os responsáveis por aumentar a alavancagem da empresa, começou a funcionar, então aumentou o EBITDA, começou a quitar lá as dívidas, diminuiu a alavancagem, chegou a ponto de 2,6 em 2022, que era a época que a Klabin tava lá, né, disparada. E aí depois de novo começou a alavancagem
teve aqui o projeto Figueira, tem agora o projeto Caetê também, que são 2 projetos aí que vai aumentar um pouquinho a alavancagem da empresa, e aí agora bateu no 3.9 e manteve-se aqui, no caso do 3.9, por conta dessa nova política de investimento. Quando a gente fala aqui da dívida da empresa, ela hoje está com caixa aí de 10 bi, consegue manter aí 35 meses da cobertura da dívida com o que ela tem em caixa, e aí um ponto chave aqui para a Klabin vai ser 2028 e 2029, que ela vai ter parcelas bullets, muitos pagamentos a serem feitos em 2029 e 2028. Só que ela consegue, com o caixa que ela tem hoje, quitar, e tudo que ela conseguir juntar de caixa durante esses 35 meses ficará para pagar essas dívidas. E lógico, ela pode emitir novas debêntures. Então, pagamento de dívida na Klabin não é problema. Pagamento de dívida na Klabin não é problema. Em qualquer momento que ela parar de se alavancar para poder gerar um pouquinho de caixa, ela consegue quitar as dívidas todas. Não tem problema nenhum nessa parte de alavancagem da Klabin, apesar de ser uma alavancagem alta. O problema da alavancagem da Klabin é que ela gera pouco resultado no final, afinal, ela está usando grande parte do resultado para pagar a dívida. Então, o negócio da Klabin é, quando reduzir o CAPEX, vai aumentar o dividendo. E muita gente sonha com essa Klabin aí pagando 8, 9% de dividendos. E convenhamos, você receber 8, 9% de dividendos numa empresa igual a Klabin, bem gerida, que os sócios, os principais sócios são os donos da empresa, tem um grande interesse aí de receber mais dividendo, com certeza. Uma empresa centenária que se tornou verticalizada, ela não é só centenária por ser centenária, não, ela foi tomando o market share do mercado. Você consegue ver que ela é líder desse mercado realmente. Então, você receber 8% de dividendo numa Klabin é totalmente diferente de você receber 8% de dividendos numa Petrobras. É totalmente diferente de você receber 8% de dividendos num Banco do Brasil. É diferente. As empresas têm qualidades de gestão diferentes. Então, realmente, por isso que você vê raras vezes a Klabin descontado, porque normalmente todo mundo, quando vê essas oportunidades, quer se expor numa empresa dessa, né? A gente poderia fazer um vídeo depois, para não ficar tão longo esse, sobre o custo das empresas que decidem se endividar em dólar. Eu já falei, inclusive, para vocês, e fiz um estudo bem grande aqui no canal, você pode pesquisar aí que você vai encontrar esse estudo, onde o IPCA brasileiro, em média, está em torno de 6,5%, tirando os problemas que a gente teve de inflação, correção final da hiperinflação em 1994, então peguei nesse estudo desde 1997, que foi a data que o mito nasceu. Brincadeira. Eu nasci em 97, mas não foi por conta disso que eu peguei esse estudo não, tá? Foi só porque realmente tirar os períodos de hiperinflação da correção do plano real ali. O IPCA nessa média foi 6,5. E a desvalorização do real sobre o dólar, ou seja, o que faz o dólar se valorizar sobre o real durante esse período de tempo, também foi na média de 6,5% ao ano. Ou seja, basicamente a variação do dólar é o que causa o IPCA aqui no Brasil. Basicamente, resumindo assim de maneira bem resumida. Então, quando você pega uma dívida a dólar mais 5,4, significa dizer que você está pegando uma dívida basicamente de IPCA mais 5,4. É bom, não é isso aqui? Enquanto o Tesouro Selic tá lá de IPCA mais 7. Inclusive vou gravar um vídeo de como você consegue aposentar seu filho, agora que eu tenho a Sarinha para cuidar, como você consegue aposentar seu filho com um único aporte. Você vai ver que doideira. Mas perceba, uma empresa que tem a capacidade de pegar dívida em dólar, é muito bom que ela pegue. E por que no caso da Klabin é legal que ela pegue em dólar? Primeiro, que a dívida vai ficar basicamente mais barata se não tiver muita oscilação de câmbio, e mesmo que tenha oscilação de câmbio, ela tem um hedge, uma proteção, afinal ela consegue exportar, então parte da receita dela também é em dólar. Se a dívida dela aumenta, porque ela está exposta em dólar, e o dólar sobe e a dívida aumenta, ela também vai aumentar a receita, afinal a receita dela também está exposta em dólar, então ela consegue se alavancar mais barato do que as outras empresas. Aqui ela mostra a capacidade dela de pegar dinheiro emprestado e de investir, né? Lá em 2014 o ROIC média era 8, subiu para 11 e agora está na média de 15 de 2020 a 2024, entregando rendimentos sobre o capital investido dela e de terceiros muito alto, né? ROIC de 15 não é para qualquer um. E aqui ela coloca a política de proventos, do mesmo jeito que era antes, de 15 para 25, ela sempre distribuía 20% de payout. Agora ela colocou entre 10 e 20 e sempre está distribuindo aí 15% do EBITDA, né? Então o payout está sendo aí 15% realmente. 306 milhões de dividendos aí, 15% do EBITDA ajustado. Uma coisa que muita gente deixa passar batido, e você que segue esse canal, que já tá aqui assistindo esse vídeo, que já deve ter mais de 30, 40 minutos, uma coisa que você não pode deixar batido é, tivemos vários projetos da Klabin agora, todos estão tendo ramp up, ou seja, estão treinando o pessoal para poder fazer o máximo potencial daquela máquina, né? Tem o potencial de fazer 150 toneladas, estamos fazendo só 120 agora, ainda tem potencial para aumentar um pouquinho mais. Isso é o processo do ramp up, tá? Subindo ali a capacidade máxima de produção. A gente já tá colhendo todos os frutos desses projetos que a Klabin investiu? A gente não tá colhendo todos esses frutos. E quem disse isso? Não fui eu, foi a própria Klabin. Se você entra aí na Klabin, vem aqui ó, em avisos e comunicados, fatos relevantes. Olha só o que ela soltou no dia 7 de fevereiro de 2024. Tem tempo, hein?
Tem tempo. Olha o que ela falou aqui, ó. Preste atenção. A Klabin informa que estima gerar um EBITDA incremental de aproximadamente 3 bilhões até o exercício de 2027. Até o exercício de 2027. Ou seja, ela estima, é uma estimativa, não é certo, mas com a conclusão dos projetos, teoricamente vai subir na faixa de 3 bi do EBITDA. A gente recebe através do EBITDA. Você tá começando a entender. Então aqui continuando, ó. Em relação ao EBITDA dos últimos 12 meses encerrados em setembro de 2023. Então a gente precisa saber quanto que tava o EBITDA lá em setembro de 2023 para somar 3 bi de EBITDA, para ver o quanto que teoricamente hoje ela está recebendo e o potencial de alta desse EBITDA, considerando o aumento da capacidade de produção decorrente das implementações do projeto de expansão Puma 2 e de Figueira. Então olha só, o projeto que gerou a alavancagem, que fez a empresa cair, é o mesmo projeto que vai fazer daqui no exercício de 2027, que tá aí, né, 1 ano e 4 meses, ter um incremento de 3 bi de receita. Isso aqui, para você que ficou no vídeo até agora, é realmente algo absurdo, que muita gente tá deixando passar batido. Se a gente dá uma olhada aqui no EBITDA ajustado, se a gente pega o segundo trimestre de 2024 para trás, olha só o quanto que gerou de EBITDA em um ano, 6,7 bi. Se a gente pega do segundo trimestre de 2025 agora, né, foi o último resultado, para trás, ou seja, o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025 teve um EBITDA de 7,5. Você já viu aqui o incremento de 800 milhões do EBITDA, na verdade? 800 milhões no EBITDA. Ou seja, já tá começando a subir esse EBITDA. Quando a gente olha o EBITDA lá de 2023, o setembro de 2023 para trás, a gente tinha um EBITDA de 6,1 bi. Somado ao incremento estimado aí de 3 bi, que a própria Klabin tá falando, pô, a gente teria um EBITDA de 9 bi. Então, teoricamente, ainda tem um espaço para crescer mais 1,5 bi. Isso é muito crescimento. 1,5 bi sobre o 7,5 bi atual é 20% de aumento do EBITDA. É 20% do aumento do EBITDA. É muita coisa. Isso em 1 ano e pouco, né? Que você vai conseguir. Além de, provavelmente, se a celulose subir, você vai ganhar também. Além da pressão na cotação, que você pode ganhar com a valorização da cotação também. Então, a gente tem muito valor aqui para ganhar com a Klabin, realmente. Então, vamos calcular aqui o nosso preço teto primeiro da Klabin e depois eu te ensino a calcular a TIR esperada. Entrei aqui na Word, vamos aqui na análise avançada de ações para a gente conseguir calcular esse preço teto. Vou digitar aqui, ó, KLBN 4 e vamos calcular o preço teto projetivo. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é ver o payout e ver o lucro projetivo. Só que no caso da Klabin, ela paga não através do lucro, ela paga através do EBITDA, certo? Então, primeira coisa, payout. A gente vai colocar aqui os 15%, que é o recorrente ali que ela tá pagando agora do EBITDA ajustado, né? Já pagou no primeiro e no segundo tri, isso aí. E agora a gente pega o EBITDA ajustado da empresa. E aqui a gente já consegue fazer uma previsão. Dos últimos 12 meses foi 7,5 bi de EBITDA. Vamos somar o quanto que ela fez no primeiro tri e no segundo tri? A gente soma e de maneira muito conservadora a gente pode só multiplicar por 2, simulando que ela vai conseguir fazer no segundo semestre a mesma coisa que ela fez no primeiro, com celulose pressionada. Então a gente tá jogando abaixo, a gente não tá fazendo nem preço projetivo de celulose, que a gente deveria fazer para poder subir esse lucro. Pra gente chegar num ponto que eu quero explicar aqui na parte da Klabin. Então seria ali 2 bi de EBITDA no segundo tri, mais 1.859 no primeiro tri. Então dá 3.9. Vezes 2, daria aí então 7.8 bi de EBITDA projetado, sem mudar preço de celulose, sem mudar o câmbio ali, que tá de 5,30, 5,40 na média ali. E aí a gente joga esse valor aqui, tá? Então 7.8 bi. 7.8 bi. Fazendo a simulação bem tranquila. E aí perceba, se eu coloco o payout de 15 com esse projetivo e quero exigir 6% da Klabin, não dá. Olha que doideira, eu não tenho mais segurança. A Klabin teria que valer só 3,16 e hoje ela tá 3,76, inclusive subiu já 1,1% hoje. Teria um yield projetivo só de 5%. Teoricamente dá pra gente pressionar falando que ela vai pagar 20% de payout, que aí daria uma margem de segurança de 11%. Mas perceba, isso aqui é forçar muito a barra. Na verdade, se a gente colocar inclusive aqui a pessimista, a gente não teria margem nenhuma, né? Que seria 10% do payout. Então vamos ficar com o que é mais factível, que é os 15% do payout, sobre esse EBITDA, e a gente colocando o yield mínimo aí de 6%, a gente não teria margem para comprar Klabin para receber dividendo. O dividendo aqui seria 5%, o yield projetivo. Então, para receber dividendo não faz tanto sentido assim. Você consegue compreender isso? Por quê? Porque nem toda empresa a gente investe para receber dividendo. Nem toda empresa, inclusive, a gente investe para poder exigir os 6% do Bazin. Esse 6% aí veio do Bazin. Não necessariamente você precisa seguir isso. Em alguns momentos você vai investir em empresas de oportunidade que não necessariamente você vai exigir 6% de yield. E aí tem várias maneiras de a gente calcular o retorno dessas empresas, fazer valuation com fluxo de caixa descontado, fazer valuation de outras formas. Hoje eu vou te
te mostrar aqui de maneira muito didática, cortando muitos pontos, porque eu preciso fazer mais rápido, como que você vê o retorno esperado de uma empresa como a Klabin, por exemplo, tá? E olha que eu nem fiz ajuste ali de payout, porque o payout é sobre o EBITDA ajustado, então eu nem fiz ajuste de payout, mas só para você entender. Quando a gente vai calcular o crescimento de uma empresa, o crescimento esperado da empresa, a gente precisa do payout e do ROI. Já te ensinei isso num vídeo recente. Então, vamos pegar o ROI aqui da Klabin. Olha só, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio investido, é de 20,5%, beleza? Então, beleza, 20,5%, a gente coloca aqui o que o ROI é 20,5% e o payout tá de 15%. A gente calcula o crescimento esperado dessa empresa no ano, porque se ela tem um payout de 15%, todo o restante, que é 85%, vai ficar dentro da empresa e o patrimônio investido da empresa rende 20,5%, que é o ROI. Então, qual que seria o retorno esperado? Eu coloquei lá, ó, inclusive colocando um payout de 20%, que seria maior, né, para render menos, para o crescimento ser menor. Se a gente colocar 15% aqui, ó, como a gente simulou ali, o crescimento esperado seria de 17,43% ao ano. De dividendos, a gente vai colocar aqui, inclusive, o dividendo que a gente calculou, o yield projetivo, 5,04. Então, a gente teria um retorno total de crescimento mais dividendo de 23%. Nossa, Léo, mas 17,4 mais 5 dá 22,4. Por que aqui apareceu 23,4? Porque para fazer soma de percentual, você tem que fazer multiplicação de fatores, tá? Então é essa fórmula aqui. E aí, pra gente calcular agora o retorno esperado dessa empresa, porque a gente teria um retorno de 23% ao ano esperado aqui. Mas pra gente fazer de uma maneira muito mais clara, pra você entender, inclusive, a oportunidade que você tá tendo, a gente calcula o retorno real, que é o retorno total, que a gente calculou aqui 23% menos o IPCA. Então o retorno real seria 16%, que a gente fez a mesma coisa. A gente pegou o retorno real, só que agora eu tô diminuindo percentuais, então eu tô pegando o retorno total ali de 23 menos o IPCA, e aqui o IPCA eu coloquei uma média de 6%, tá? Que inclusive tá maior do que tá agora, mas mesmo assim tô descontando como se o IPCA fosse subir um pouquinho, e a gente chega aí então no retorno real de 16,36%. Então basicamente, se a Klabin seguir aqui essas projeções, e aí a projeção você pode fazer do jeito que você quiser, pega o ROI, pega o payout que você quiser, pode ajustar porque o payout foi feito através do EBITDA, então dá pra você fazer vários ajustes aqui, que eu tô te ensinando só o começo da ideia. Isso aqui é como grandes gestores, como por exemplo o próprio Otávio, que cuida da Guepardo Investimentos, um fundo de investimento muito famoso no Brasil, assim como outros investidores também fazem, investidores renomados, eles calculam o retorno assim, não é sobre só dividendo. Dividendo é importante, é óbvio que é, eu quero saber o preço teto do dividendo da empresa, é óbvio que é, mas se o preço teto da empresa não está batendo no dividendo, eu vou olhar para outras formas, por que não está batendo? A empresa é ruim, a gente olhou lá, a empresa é ruim? Não é. A empresa está redondinha? Tá. Tá entregando resultado? Tá. ROI é bom? É. Margem é boa? É. É líder de mercado? É. Gestora é boa? Então, por que eu não investiria nessa empresa, né? Por que eu não investiria? A justificativa é só se, pô, não gosto de empresa que não paga dividendo, prefiro me expor em empresa que paga dividendo, e aí tudo bem, é uma opinião de investidor. Segundo ponto, tem outras empresas que estão pagando mais. E aí, inclusive, você pode fazer isso aqui com empresas que também pagam dividendos, que aí você vai aumentar o payout, vai colocar o ROI. Faz essa experiênciazinha aqui com BB Seguridade. Faz essa experiênciazinha aqui com BB Seguridade. Vou deixar para você fazer. Mas aqui o retorno potencial a longo prazo da Klabin tá de IPCA mais 16,14. Você entende o porquê que os grandes investidores em ações, mesmo olhando para IPCA mais 7 lá no Tesouro Direto, eles preferem investir em Klabin, por exemplo? Você consegue entender o porquê agora que um dos grandes gestores aí de fundos de ações, como o Otávio, que é um cara respeitado, todo mundo admira esse cara, inclusive também tem uma admiração grande demais nesse cara, entregou rendimentos absurdos. A maior posição da carteira dele, mais de 20% da carteira dele, basicamente, é em Klabin. Será que é por causa do IPCA esperado aí, IPCA mais 16? E olha que eu fiz aqui uma projeção bem tosca, não estamos nem colocando potencial de câmbio, potencial de celulose, não estamos colocando nada, entendeu? Espero que você tenha entendido. Vai ficar de tarefa de casa, volta o vídeo, fica assistindo aí toda vez pra você criar essa planilhinha pra você, não vou nem disponibilizar essa planilha pra você justamente aprender o que você tem que fazer, e faz essa mesma simulação com o BB Seguridade, com o BR Partners, com empresas que pagam muito dividendos, para você entender a diferença. Porque se a empresa paga muito dividendo, parte do que seria investido nela tá vindo para você. E aí depende de você a sua alocação agora. Então faça essa continha. Para você que ainda não conhece a Ward, aqui você consegue calcular preço teto de todas as empresas, e as empresas que eu já calculei preço teto, como por exemplo no caso da Klabin agora, já vai ficar marcado para você aqui, ó, o preço teto do canal para vocês, tá? Isso aqui não é para você seguir como recomendação de investimento, nunca na vida, tá? Não vou te recomendar nada, mas isso aqui é para você ter uma base da quando você for fazer a sua simulação, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou longo, mas ficou muito educativo. Se você aprender a fazer essa parte de simulação pela TIR, o retorno esperado ali, cara, já aprendeu coisa demais hoje.